Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, a editora é a FEB. Já estamos indo para o capítulo 12 do livro, agradecendo a vocês que estão aqui participando conosco, têm deixado comentário, curtido, muito obrigado. Peço a vocês que nos ajudem também compartilhando. Se você está ouvindo este vídeo primeiro, retorne. Nós já temos 11 capítulos e esse já é o segundo livro que nós estamos estudando. O primeiro foi o livro Voltei, também de Chico Xavier. Recomendo também o estudo do livro Voltei, ajuda a entender também mais a obra do André Luiz. Não tem uma ordem certa para nós lermos, mas quando a gente lê outras obras também antes, porque alguns livros da série André Luiz são um pouco mais complexos. Então abre o nosso entendimento. Vamos relembrar um pouquinho do último capítulo, que nós falamos também da mediunidade de esclarecimento. Ali no capítulo, o autor espiritual coloca doutrinador, falando do Belarmino. Nós explicamos os desafios de ser um doutrinador, que na atualidade se fala um esclarecedor dos espíritos, a missão. E nós vemos no capítulo que Belarmino cai, infelizmente, por uma questão de materialismo. Ele começa a duvidar, começa a ir por problemas sérios, vai para a política, se torna um político ali com relações duvidosas e acaba atraindo espíritos inferiores, infelizes para a sua vida, e mais uma vez chega ao plano espiritual num estado bem complexo. Nós vamos entendendo que todos os livros de André Luiz têm uma sequência no capítulo muito bem detalhada. Muito provavelmente nós não sabemos ao certo se as histórias foi contada para André Luiz nessa ordem, mas quem organizou esse livro, se foi André Luiz ou outro espírito, realmente está de parabéns, porque nós vamos ver, observar nos livros de André Luiz que há uma crescente na história, há um entendimento. Então nós vamos observando que houve ali diversos irmãos relatando os erros na encarnação. E nós vamos ver que cada capítulo vai falando de um tipo de mediunidade específico, muito da que nós estudamos. E no capítulo de hoje, nós vamos ver mais um esclarecedor, mas que teve outras possibilidades. Olha que curioso, só para nós entendermos. No capítulo 11, que foi o capítulo do Belarmino, nós vamos observar que Belarmino não tinha mediunidade, a mediunidade ostensiva, porque o esclarecedor ele também tem a mediunidade intuitiva. Ele pode ver imagens, ter a intuição que tem um espírito ali. No caso do Belarmino, não. Ele volta com muitas poucas possibilidades mediúnicas. Muito provavelmente, ele pede para que trabalhasse a sua própria fé e não adiantou. Quando ele vai para o trabalho, ele vai pedindo mais e mais e mais esclarecimentos e ele vai para um lado científico. No capítulo de hoje, nós vamos ver um esclarecedor que não tinha esse problema, porque ele trabalhou com médiuns que produzia materializações dos espíritos e também com médiuns de psicografias. Então tinha materialização dos espíritos, de flores, etc., que acontecia muito no passado. Tinha as cartas psicografadas com muito detalhes, ou seja, ele não tinha dúvida da existência dos espíritos. E nem isso fez ele cair, nem isso fez com que ele deixasse de cair nessa encarnação. Muitos médiuns ou muitas pessoas falam, se eu tivesse a oportunidade de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, eu tinha errado muito menos nessa encarnação. Será mesmo, meus irmãos e irmãs? Porque isso não é garantia que a gente deixe de errar. Muito pelo contrário. Eu e você que está ouvindo aqui este capítulo, tenho certeza que não tem dúvida da existência do espírito. E mesmo assim nós erramos em diversos momentos da nossa vida.
Então nós vamos iniciar o capítulo aqui só colocando essa observação, que a gente vai vendo essa organização que André Luiz faz aí. E já no início aqui do capítulo, eu gostaria de ressaltar um importante detalhe. Há 3 anos sucessivos, Bellarmino vai falar com André Luiz. Eu venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Então o que ele está falando? A cada dia chega médiuns esclarecedores de todos os campos religiosos falidos, com lições a ensinar. E aí ele vai dizer: eu tenho a impressão, André, que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. O que Bellarmino está falando aqui? Que o Espiritismo deveria ter chegado muito antes ao planeta Terra. Porém, ele confia muito em Deus, sabe que existe Deus e sabe do direcionamento de Deus para os caminhos da Terra e também do nosso Mestre Jesus. Então, não existe isso, né, meus irmãos? O Espiritismo chegou na data correta. Agora, a mediunidade chegou muito antes do Espiritismo. O contato com os espíritos foi muito antes e também as lições evangélicas chegaram muito antes do Espiritismo. Então Jesus veio muito antes. Então nós não temos desculpa. A todo século, a cada encarnação, nós tivemos a oportunidade. O Espiritismo veio ainda para nos trazer mais luz diante de alguns temas, mas chegou no momento certo. E nós observamos que esses médiuns aqui, a maioria, trabalharam no Espiritismo e também em religiões que já compreendem a reencarnação. E mesmo assim, eles falharam grandemente em diversos momentos da vida. Então, pessoal, conhecimento espírita, conhecimento evangélico não nos dá garantia de nada, muito pelo contrário. Ele nos aponta um caminho. E também nós temos relatos na espiritualidade, livros e também reuniões mediúnicas, que muitas pessoas sem religião, sem ao menos ter estudado o Evangelho ou o Espiritismo, chegam em excelentes condições no plano espiritual. O Espiritismo nos ajuda, claro. Ler o Evangelho nos ajuda, claro. Mas nós temos que entender que as pessoas que estão dentro de um centro espírita, dentro de um centro de umbanda, de candomblé, dentro do budismo, do Vedanta, de qualquer outra religião, seja ela reencarnacionista ou não, não são santos. Pode ter um ou outro lá, mas é porque nós precisamos de estar dentro desses hospitais e dessas escolas. Lembrando que esses locais são como escolas e hospitais. Alguns espíritos vão enxergar como oportunidade de aprendizado, outros de hospitais. Segurar uma encarnação sem o apoio, às vezes, de uma religião é muito duro. Tem espíritos que não aguentam. Então nós temos que parar de endeusar palestrantes espíritas, médiuns espíritas, pai de santos, coordenadores, pessoas que estão à frente de um centro de umbanda, pastores, padres. Paremos hoje mesmo. Todos somos seres que estamos aqui aprendendo e evoluindo. É claro que um ou outro pode se destacar perfeitamente, mas estamos no mesmo barco. E eu não canso de repetir isso, porque não pode haver isso no Espiritismo e nem em outra qualquer religião. Médiuns não são popstars, cantores, não. E assim também nós temos que passar essa mentalidade para os artistas, para qualquer outra pessoa que às vezes a gente coloca num patamar evoluído, chora, a gente faz coisas, negligencia o nosso próprio autocuidado em favor deles. Isso é uma observação importante. Todos nós falhamos. É claro que uns já estão compreendendo mais, mas outros estão no mesmo nível que você.
Então, o que esse livro vai nos trazer? É muito importante a lição, principalmente desses primeiros 15 capítulos, que todo médium que vem com um trabalho específico, todo palestrante, e aí nós podemos estender para todas as religiões, porque o Centro de Mensageiros, ele vai dizer sobre comunicação em todas as religiões, pastores, padres, pai de santos, enfim, todos estão ali porque são pessoas que devem no passado, muito provavelmente a grande maioria. Poucos são missionários, meus irmãos. Porque eu sempre falo, o palestrante espírita, o orador espírita, o médium, ele precisa repetir para si mesmo as informações muito antes de chegar ao público. Se nós precisamos de ouvir mais, é porque precisamos de mais medicações. Então nós temos que, quando a gente lê um livro, tentar tirar essas lições. E por que eu estou falando isso? Porque o capítulo de Monteiro é muito forte. Monteiro deixa nosso lar com a assinatura e a bênção da ministra Veneranda. Quem não se recorda da Veneranda? Veneranda é a única ministra do nosso lar que conhece pessoalmente Jesus Cristo na esfera superior. É a única ministra. Veneranda trabalhava lá no nosso lar, lembra quando André Luiz fala? Há mais de 200 anos em favor do próximo. E ele volta ao plano físico. E mais uma vez, mais um médium que volta com uma programação reencarnatória muito bacana para ajudá-lo. Não teria problemas financeiros, seria amparado a todo momento pela espiritualidade e mais ainda, médiuns de materialização estavam voltando para ajudar ele. Médiuns de psicografia, ele voltaria com a facilidade da fala, da comunicação, voltou com todas as possibilidades espirituais e mediúnicas. E ele, infelizmente, teve mais esses problemas que todos ali tiveram. Monteiro vai nos dizer que a mãe dele era uma pessoa muito espiritualizada e acabou ajudando ele nos primeiros passos. E ele vai dizendo aqui, né, que esses médiuns voltaram. Então a dúvida ali não existia nele. Porém, ele foi para um caminho muito perigoso. O caminho da arrogância. Ele começou a considerar os espíritos, os nossos irmãos equivocados, aqueles que estão doentes no plano espiritual, que às vezes não estão conscientes do seu processo e que infelizmente causam a obsessão, estão presos a regiões inferiores do plano espiritual. E ele, na qualidade do médium esclarecedor da reunião mediúnica, começou a atacar veemente esses espíritos. O ego dele começou a falar mais alto. Eu sei, você fica caladinho me ouvindo. Eu leio o evangelho, você não. E muito se enganou, né, meus queridos? Porque tem muitos espíritos que estão no outro plano e que estão em condições tristes, lamentáveis, e sabem mais o evangelho do que a gente que está trabalhando nas reuniões mediúnicas. Porque às vezes foi também uma pessoa religiosa que estudou a letra, mas infelizmente não conseguiu praticar 100%. Então nós não podemos achar, se amanhã ou depois vocês forem esclarecedores de uma reunião mediúnica, que os espíritos que estão ali são todos desconhecedores do evangelho. Muito pelo contrário. Quem hoje na Terra não conhece o evangelho? Com tantos filmes, vídeos, músicas, religiões falando do evangelho do Cristo, com tantos filósofos que já falaram no passado, muito antes do Cristo estar aqui, com o espiritismo, com as outras religiões reencarnacionistas. A gente não pode chegar numa reunião mediúnica achando que o espírito chega no plano espiritual e não sabe nada do evangelho. Muito pelo contrário, ele sabe muito bem do evangelho. Me recorda a cena do filme do Divaldo Franco. Quem assistiu o filme vai relembrar. Quem não assistiu, vale a pena. No filme do Divaldo tem uma reunião mediúnica acontecendo, o Divaldo está participando. Eu não sei se é a primeira ou a segunda reunião dele, não vou me recordar de fato.
Mas ali naquele momento, um senhor muito arrogante começa a esclarecer um espírito. E o espírito fica irritado. O senhor está me taxando de louco, o senhor está me taxando de pessoas não esclarecidas, né? E ainda vai e fala em alto bom som o defeito do médium esclarecedor. E ali na mesa tem uma senhora que até tem um problema, que ela, se eu não me engano, ou ela não enxerga, ela é uma deficiente visual, e ela tem ali uma questão que muitos médiuns esclarecedores não têm: o amor ao próximo na prática. E aí depois que o médium tenta esclarecer e não consegue, ela volta e começa a falar com ele. Quando ela começa a falar, meus irmãos, não é a palavra que ela fala, não é o jeito que ela fala, é as vibrações de amor e de carinho por aquele espírito. Então a primeira atitude dela é acolher aquele espírito como se fosse um filho, um irmão, uma pessoa bem amada, porque é esse amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a olhar a todos com muito amor. Quando o outro está doente, eu também estou. Quando o outro está feliz, eu também estou. Nós temos que vibrar na felicidade do outro e sentir a dor do outro numa reunião mediúnica. Assim como quando um filho numa reunião mediúnica reencontra uma mãe, uma avó no plano espiritual e tem aquele choro, aquela felicidade, também quando ele chega equivocadamente, obsidiando alguém, fazendo algo que às vezes esse espírito até está inconsciente, às vezes ele está muito machucado por alguma coisa que aconteceu no passado. É claro que nós não vamos saber 100% da dor, mas é tentar entender essa dor. Por isso que a mediunidade de esclarecimento é muito difícil, meus irmãos. Aquela entonação, a vibração, o acolhimento. E ali o Monteiro foi se perdendo nisso, ele foi ficando muito arrogante. E ele vai dizer que no capítulo que ele chegou ao ponto de decorar as passagens evangélicas durante o dia, as passagens da história de vida de Jesus, não para praticar na sua vida diária, mas para humilhar, oprimir os espíritos na reunião. Ele fala isso aqui no capítulo. Porque se ele tivesse decorado, porque nós não temos que decorar nada. Quando nós vamos ler o Evangelho, a gente tem que entender. Quando a gente entende, nós geramos aprendizado para o nosso viver. E ele ali começa a humilhar ainda mais os espíritos. Mais para frente, ele vai nos dizer que ele estava ali esclarecendo um espírito, e de repente as crianças da rua começavam a jogar bola na frente do centro espírita, brincar, correr, coisas típicas de criança. Então ele estava ali dentro de uma reunião mediúnica, auxiliando um espírito, ensinando a esse espírito amor, caridade, paciência. E quando as crianças estavam gritando pelo lado de fora do centro, ele simplesmente abria a janela e gritava para as crianças saírem dali, arrogantemente. Brigava com as crianças como se a rua fosse só dele ou só do centro espírita. E ali ele fechava a janela e voltava ali para dentro para esclarecer os espíritos. Ele vai nos dizer que ele ficou tão fascinado pela mediunidade que tinha ali naquele centro 4 reuniões mediúnicas semanais. Agora vocês imaginam, meus irmãos, um médium de esclarecimento, quem já participou de uma reunião mediúnica que sabe como é desgastante fisicamente, porque o médium ali está doando muita energia, há um grande trabalho espiritual ali, e as reuniões mediúnicas não duram menos que 1h20 minutos. Então você percebe, 1h20, 1h30 doando energia, 4 vezes por semana, são mais ou menos 6, 7 horas de trabalho mediúnico semanal que esse médium fazia, e ele chega no plano espiritual em condições deploráveis. Portanto, não é a quantidade de horas que você vai trabalhar para a espiritualidade, é a qualidade na prática mediúnica. Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco vai nos dizer muito isso, o próprio Chico dizia. Não é você ficar 10 horas no seu centro,
10 horas incorporado, não, é a qualidade na prática mediúnica. Tem médium que vai ali trabalhar em uma reunião mediúnica semanal, 1h30, 2 horas, e faz um excelente trabalho. Porque no seu dia a dia, que é o trabalho. E Monteiro vai dizer isso aqui, que ele vai perceber isso no plano espiritual. Ele fala, eu me esqueci que a reunião mediúnica não acaba quando a gente fecha a porta do centro. Muito pelo contrário, ela continua na nossa vida e continua mesmo. Porque os espíritos perseguidores, os nossos irmãos equivocados, muitas vezes ficam à espreita, olhando o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, como nós estamos tratando os nossos familiares, como nós estamos sendo no trabalho. É claro que eles ficam. Quando uma reunião mediúnica tenta desarticular um grupo de obsessores voltados para o mal, eles vão observar cada médium daquele grupo, para na menor oportunidade ele colocar ali como se fosse uma bomba naquela reunião mediúnica. Ah, esse médium aqui está falando isso de mim, mas ele faz isso. Ele trai a esposa, ele grita com o filho, ele bebe todo dia na hora que chega em casa. Claro que eles vão fazer isso. E tá tudo certo, todos nós erramos. O médium não pode perder o equilíbrio ali naquele momento. Meu irmão, eu bebo sim, estou tentando parar, mas não vem ao caso a minha vida aqui nesta reunião mediúnica. Vamos voltar para o seu caso, eu estou aqui tentando te amparar. E isso daí, meus irmãos, é claro que os médiuns são esclarecidos, se pede, ao médium que tenha uma conduta moral bacana, mas nem todo médium consegue da noite para o dia largar alguns vícios, alguns hábitos, algumas questões familiares. Infelizmente não consegue. Se fosse assim, nós não teríamos tantos trabalhadores. Nós já temos poucos. E ali ele vai dizer que ele esqueceu que a reunião mediúnica é 24 horas por dia. E não bastando isso, Monteiro vai nos dizer que ele tinha um comércio. Ele não fala que o comércio que era, mas muito provavelmente era algo grande, porque ele vai dizer em grandes volumes de dinheiro que ele mandava cobrar. Se a pessoa atrasasse um pequeno momento ali no pagamento, ele já mandava protestar na justiça. E muitas das vezes eram pessoas que pagavam corretamente, mas em algum mês atrasou, pedia ele a paciência, mas ele era endurecido, enrijecido ali nas atitudes. E ele fala que os advogados já até conheciam ele pelo seu jeito duro de protestar financeiramente. E muito provavelmente ele também deve ter errado muito ali com os funcionários, porque ele foi muito arrogante. E ele também vai dizer que depois com os próprios médiuns que trabalhavam na reunião mediúnica. E também com as mães, com as senhoras que frequentavam o centro espírita. Quem nunca foi dar uma palestra no centro, meus amigos aí palestrantes, já devem ter passado por essa situação. Às vezes a gente está ali dando uma palestra, tem uma mãe com uma criança pequena, a criança começa a chorar, ou vai lá e pega um copo descartável e vai amassando para brincar, porque a criança ela quer brincar, ela está ali, ela não está entendendo 100%. Então ela vai correr no salão do centro espírita, e às vezes tem mães que não conseguem amparar ali naquele momento, e ele era ríspido também com essas mães. Então tudo isso foi somando ali. Tudo ali foi multiplicando de erros, de grosserias, que infelizmente Monteiro vai para um caminho muito perigoso da espiritualidade. Muito perigoso mesmo, que é aquela questão: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço na minha vida comum. Então nós vamos entendendo, meus irmãos, que o que vale mesmo na espiritualidade é o que a gente faz nos nossos bastidores, e sempre vai ser assim. Aquela 1 hora, 2 horas que você está ali representando algo que você aprendeu é muito pequeno frente às 24 horas do seu dia, frente à sua vida familiar, frente à sua vida no trabalho, com seus vizinhos. A grande lição desse livro tem sido essa. Monteiro vai dizer
De desvios e desvios, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para o plano espiritual meio que de surpresa, né? Ele não fala isso aqui, mas foi, né? Ele foi adoecendo, de repente ele está lá no plano espiritual. Eu estava qual um demente necessitado de hospício. Olha que informação. Tarde eu reconheci que abusei dos sublimes faculdades de verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se para o céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Olha que interessante, né, meus irmãos? Ele deixa o plano físico, vai para uma região inferior do plano espiritual e ali os espíritos começam a debochar dele, repetindo as frases que ele mesmo falava nas sessões. As frases: tenha paciência, seja mais calmo, meu irmão, vai passar. Tudo que ele falava ali com os espíritos foi repetido em forma de deboche para ele no plano espiritual. O irmão acha que é fácil, tá aqui do lado de cá, então vem, agora o irmão tá aqui, e aí? Você acha que é muito simples? A vida não é mole, os espíritos estavam ali, batendo de frente com ele. Com a atitude irônica que ele vai dizer aqui, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Perguntavam-me igualmente por que não me desagarrara do mundo, estando já desencarnado. Começou a gritar, rogou, gritou, enfim. Mas ele teve que suportar muito tempo isso. Imagina, né, meus irmãos? Anos nesse estado. Então ele vai para uma região inferior do plano espiritual e aí pode gerar dúvidas. Foi uma punição, William? Ele recebeu uma punição? Não, meus irmãos, não é uma punição. Quem nos pune no plano espiritual é a nossa consciência. A consciência dele já não deixava ele subir muito alto no plano espiritual. Ele ficou ali com as mesmas vibrações que ele compactuou, porque na reunião mediúnica ele era um santo, fora dela ele era outra pessoa. Aliás, dentro da própria reunião mediúnica ele já demonstrava quem ele de fato era na alma. E ali ele não conseguia subir. E os espíritos, também é interessante essa parte, eles psiquicamente, espiritualmente percebem. Às vezes nós achamos que espíritos que estão em regiões inferiores não conseguem perceber os nossos pensamentos. Percebem muito bem. Eles entendem que o que segurou Monteiro ali naquela região inferior foi porque ele estava agarrado a sensações físicas. Muito provavelmente ao seu comércio, ao seu corpo físico, ao que ele representava, ao ego que ele tinha ali. Então ele mesmo fica, e ele vai dizer aqui, que ele só se desvencilha desse plano depois de muitos anos, quando ele percebe que realmente ele estava preso às coisas materiais. Vamos relembrar as palavras do nosso Mestre Jesus. O seu coração está aonde está o quê? O seu tesouro. Naquele momento o tesouro dele era o plano físico, as conquistas dele do plano físico. Agora ele não tinha mais isso. Ele teria que voltar para a realidade do plano espiritual, a verdadeira vida. A nossa verdadeira vida está no plano espiritual, não aqui na Terra. Aqui somos passageiros. Tudo passa muito rápido. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, recebi a comiseração de alguns amigos que me trouxe até o nosso lar. E olha que interessante, meus queridos. Esse é o ponto alto deste capítulo. Depois dele ter passado isso tudo no plano inferior, ele não baixa a guarda. Ele chega no plano espiritual ainda com arrogância e ego elevado. Então ele já estava no nosso lar, para vocês verem que ele não mudou de caráter.
Ele só se desapegou do que ele tinha na terra. Ele conseguiu ir para o nosso lar. Chegou lá arrogante da mesma maneira, com o ego lá nas alturas. E ele ficou, ele mesmo fala aqui, com uma irritação ridícula. Ele estava extremamente irritado. E ele quis ter uma reunião com a ministra Veneranda. Ele pede para marcar uma reunião com a ministra, que ela mesma endossou a sua reencarnação na Terra. Então ele fala, eu preciso conversar com ela para ver o que eu errei. Até nesse momento aqui, o ego dele estava para lá do nosso sistema solar. Reparem bem. Percebendo a irritação ridícula, e depois do tratamento, não fiquei satisfeito. Pedi à ministra Veneranda uma audiência. Olha aqui. E a ministra Veneranda não concede a ele essa entrevista, mas ela vai dar um show de humildade. No seu momento de descanso, sem compromisso espiritual, ela vai lá e ouve ele. E ele vai dizer que durante mais de 2 horas ela ouviu em silêncio acolhedor tudo que ele tinha para falar. Então ela ficou ali, numa sessão de psicoterapia com ele, durante 2 horas, o horário que ela poderia estar fazendo tantas outras coisas, ajudando tantos outros espíritos, ela foi ali. E ele falou, reclamou. Em silêncio expressivo ele vai dizer, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Ele mesmo fala isso. Quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda apenas sorriu levemente e respondeu, Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez uma longa pausa, pensou um momento e falou, desde então a minha atitude mudou muitíssimo. Olha que lição, meus queridos irmãos, que a ministra Veneranda nos dá aqui. Ela vai nos dizer, você se apegou muito ao espiritismo prático, mas esqueceu-se do espiritismo com Jesus. Quantos irmãos e irmãs, trabalhadores do espiritismo, esquecem que espiritismo é uma religião com a base, com o fundamento no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E espiritismo não se pratica só dentro do centro, assim como qualquer outra religião. A nossa verdadeira vida é aquela que vivemos 24 horas por dia. Não adianta termos um comportamento dentro do centro ou dentro da religião que você for, seja ela catolicismo, igreja evangélica, budista, testemunho de Jeová, candomblé, umbanda, não importa a sua religião, importa é o que nós somos em essência. A religião, a gente sempre fala aqui, é aquele momento de encontrar amigos que têm o mesmo ideal. Porém, a prática é uma outra e grande questão, a prática da nossa vida. Capítulo muito importante, muito profundo, que nos chama a responsabilidade, a mim também. Eu sempre falo que cada vez que eu leio esse livro também é um puxão de orelha para mim, me incluo nessa. É um livro que vocês podem reler sempre que vamos tirar uma lição nova. Eu agradeço a vocês pelo imenso carinho que tem nos ajudado aqui no canal, às vezes dando uma opinião, trazendo um comentário. É muito importante retornar para vocês também. Eu agradeço, peço vocês que nos ajudem aí curtindo, compartilhando, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, já vai nos ajudar bastante para entregar para mais pessoas esse conteúdo que é gratuito aqui no canal, que a gente faz com muito carinho, muito respeito para vocês. Eu agradeço muito a participação de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.